Então, a gente queria agradecer a todo mundo que está entrando. A gente está muito contente de poder fazer isso, porque é uma coisa que eu e a Ju faz muito tempo que a gente está falando em abrir essa conversa, né, Ju? E aí a gente só precisou ter uma pandemia para Criar a vergonha gente na cara. para finalmente dizer vamos fazer isso. Então, hoje a gente queria conversar com vocês sobre o luto, sobre esse luto coletivo que a gente está passando, sobre essa véspera do Dia das Mães, entender um pouquinho melhor. A gente parte desse momento e parte também dessa vivência, né, Ju, desse lugar de fala de filhas que perderam a mãe e passaram por várias. Eu acho que uma procura, né, em tentar entender, em diminuir a dor. E para quem está chegando com alguma orientação em amigos em comuns, o meu nome é Ângela Batke, a Angie, e eu sou professora, eu sou advogada, eu perdi a minha mãe há 15 anos, vai fazer esse mês. E se alguém correr por aqui, eu tenho um filho e um marido que eu pedi para não interromper por um tempinho, mas pode acontecer. Ju, se apresenta então, Ju. Então tá, eu sou Ju, sou cineasta. Eu moro em Los Angeles e eu tô dizendo para todo mundo que eu sou meio que refugiada da falta de saúde pública num país que todo mundo acha que é maravilhoso, mas que, né, que eu tive muito medo de, enfim, de viver isso como imigrante. Então, eu tô em Criciúma agora, tô sozinha, então se alguém passar por aqui eu vou ter muito medo. Eu espero que ninguém passe. E amanhã é Dia das Mães e eu perdi minha mãe em 2013. E eu e a Anja, a gente sempre conversou muito, a gente sempre leu muito e trocou muita informação a respeito desse tema. E esse ano, talvez por causa da pandemia, acho que tá tudo, a sensibilidade está muito grande, né, de todo mundo. E eu tenho também muito interesse em fazer um filme sobre o sentimento de luto durante a pandemia. Então a gente tem conversado bastante e a gente pensou, a gente tem que começar a compartilhar, né? Que é uma coisa assim que eu acho que é uma das nossas missões, talvez. Mas eu sempre não gostando de câmera, então isso aqui tá sido um pouco doloroso. Eu trouxe aqui meu vinho para ajudar. Tenho mil Não, notas, que nem a Ange também, que botou, né? Estamos bem preparadas, eu acho. sim, Então vamos sim. lá. E eu e a Ju, a gente escreve, né, Ju? A gente está por trás das câmeras. A gente realmente está superando isso porque a gente vê muitas lives assim acontecerem, né, propagandas e o pessoal conversando. E isso não se fala, né, Ju? Essa questão desse luto coletivo que a gente está vivendo, a gente não está conversando sobre ele. E essa véspera de Dia das Mães, que é o primeiro data comemorativa significativa que a gente está passando, ninguém está falando também. Então a gente chegou, né, e disse assim, vamos fazer. E aí eu falei, Ju, essa tanta correria, será que a gente faz depois? E a Ju, não, vamos fazer antes. Então, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. As nossas famílias em peso aqui, dando Sim, eu oi, tô bem beijo. contente. Foram intimadas, pelo menos as famílias, façam um favor de estar presentes. Bem contente, agradecendo os amigos que estão chegando, dando essa força assim pra gente e também essa troca, né? Eu acho que é uma coisa muito importante porque a gente pensou, né, Ju, que por mais que você não tenha perdido a sua mãe, mas tenha perdido uma pessoa em especial, foi por isso que a gente dividiu e pensou assim, né? A Ju falou, vamos fazer sobre o luto, né? Então vamos fazer sobre o luto antes, que é uma coisa que a gente queria falar muito sobre isso. E preparar as pessoas também, porque no momento da vida você vai perder uma pessoa que você gosta, que você ama, e para a gente foi muito importante entender esse processo. É muito importante ter esse tabu dentro da nossa sociedade, em falar da morte, entender o que é perder uma pessoa, né? E aí também a gente faz muito tempo, né, Ju, conversando quanto dói o Dia das Mães para alguém que perde a mãe e o quanto é incompreendido nisso. Então a gente pensou, vamos fazer essa véspera, mas também, né? A gente pensou uma live, vamos fazer duas.
estamos aqui porque também o Dia das Mães é muito difícil para quem perde uma mãe. E a gente sabe que tem muitas pessoas que perderam a mãe nesse momento, que é muito recente, que é o primeiro Dia das Mães sem mãe, e que, como você falou, né, Ju, tudo intensifica com essa pandemia, com esse isolamento. Então, a gente quer falar sobre o luto hoje e amanhã a gente convida vocês também para estar com a gente e não estar sozinho nesse momento do Dia das Mães. Isso. Eu fiz uns vídeos semana passada no Instagram sobre coisas bem simples que eu aprendi com o luto. E muitas pessoas que nunca, inclusive, perderam alguém próximos, me mandaram mensagens dizendo, agradecendo e falando o quão foi importante ouvir certas coisas. Daí, eu e a Angie, a gente organizou, fez uma lista, né, de coisas que a gente aprendeu. E aí a gente vai dividir com vocês nos próximos 52 minutos contando. Contando. Vamos lá. O que a gente pensou assim, isso aqui é abrir a porta para vocês. Falar sobre luto, falar sobre perdas é um assunto muito complexo, mas a gente queria abrir essa porta para refletir sobre o que a gente achou. 5 coisas que para mim foi muito importante para superar lutos e 5 coisas que foi muito importante para Ju, que se complementam em muita coisa, né, Ju? Então, quer começar? Pode começar. Pode começar? Então tá bom. Uma das coisas que para mim foi muito importante aprender foi entender que o luto é cíclico. Porque você sempre escuta que a nossa cultura fica perpetuando que o luto é linear, que você vai entrar nas fases clássicas, né? Você vai entrar na negação e aí depois você vai entrar na raiva. Eu até anotei aqui para não ficar com vergonha. E aí você vai passar por essas fases e depois acabou. E aí a gente sente, né, Ju, a gente conversou muito sobre isso, que você sente uma pressão quando você perde uma pessoa importante, e ainda mais a tua mãe, que é assim, ó, deu, já passou um mês, já passou um ano, supera, tu não pode estar continuando a sentir essa dor. E o que me trouxe muito conforto foi ler que o luto não é isso, ele não é linear, ele não é finito. E isso não quer dizer que a gente vai ficar vivendo nessa dor intensa que é perder uma pessoa que a gente ama. Mas quer dizer que você tem essa permissão de sentir em vários momentos da tua vida que esse luto vai voltar. E aí a gente estava conversando muito, né, Ju, o quanto é duro quando você já passou algum tempo, mas chega num momento marcante da tua vida, e às vezes é um momento muito importante e feliz da tua vida, e você sente falta dessa pessoa. Então, quando a gente se formou, né, que a minha mãe já tinha falecido, como eu senti falta de ter ela. E aí, quando eu tive meu filho, meu Deus, como a minha mãe fez falta naquele momento. Por mais que eu tivesse me preparado, e você abre esses gatilhos na tua vida, então para mim foi muito importante, porque às vezes as pessoas, elas interpretam que você está regredindo, interpreta que você vai entrar numa depressão, que você está mal, e elas não permitem que você sinta. Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que você sim, você tem que sentir, e que esse luto vai te acompanhar na vida, mas não é essa dor intensa de quando você perde, é uma saudade, e vai te despertar vários sentimentos, mas é importante a gente sentir e conversar. Eu gosto muito da ideia de não pensar o luto como a pessoa superar a perda, né? Tipo, porque daí seria assim, né? Um ano, ok, passou. Mas eu gosto da ideia de que o luto é um processo de aprendizado sem a presença da pessoa que você perdeu, e aí ela pode ser, a gente pode ter perdido ou não por morte, pode ser também por um divórcio, pode ser por uma separação ou mudança de país, e ter que aprender naquele momento a viver sem aquela pessoa. Então, para mim, quando eu entendi isso, foi muito legal, porque daí todos os momentos novos da minha vida que eu não tinha passado ainda com a minha mãe, eu entendi que era ok sentir raiva, sentir tristeza, e sabe, passar por aquilo e voltar para o álbum de fotos, de chorar. E aí, ok, sabe? Aprendi a viver sem minha mãe dessa vez. Então, a segunda vez que isso acontecesse, para mim já era diferente. Então, é cíclico. Por isso que eu acho que pode ser, inclusive, né, 30, 40 anos depois. Sim. Tem muita gente que sofre uma segunda perda 30 anos depois e reabre a primeira. Então, isso foi um dos aprendizados mais legais para mim também.
E tira um peso também, né, Ju? Tira um Uhum, peso de você não se sentir inadequada por estar sentindo aquilo. Então, eu acho muito uhum. importante a gente trazer. Ju, o que que tu E tens aí? eu ia dizer que, para mim, uma das coisas mais legais que eu acho que inclusive nessa pandemia, eu tenho conversado bastante com os meus amigos a respeito, é que nomear o sentimento ajuda muito. Então, esse foi um grande aprendizado, assim, entender que, assim, espera, isso que eu tô passando é um processo de luto. É muito importante, é uma coisa tão simples e tão Nossa. poderosa. Por exemplo, quando o meu irmão casou e o momento que ele entrou na igreja, que a minha mãe tinha falecido há pouco tempo, teoricamente para os filhos foi há pouco tempo, né? Para talvez tipo a sociedade não, mas e para mim eu tive que parar e entender por que que eu tava sentindo muito feliz e eu tenho certeza que é o mesmo sentimento meu dos meus irmãos, nós três assim muito felizes, mas também ao mesmo tempo um sentimento de raiva, de tristeza, de por que que ela não tá aqui, então de repente, quando eu comecei a ter essa espiral de sentimentos, e eu parei para pensar assim, não, isso aqui faz parte do luto e tudo bem, assim, foi muito poderoso. E a mesma coisa com a pandemia, né? Agora, nesse sentimento que todo mundo, ninguém está conseguindo entender direito o que está acontecendo. E aí, às vezes, eu pergunto assim, mas tu já parou para pensar que isso é o luto de um mundo que não vai mais existir, ou a sociedade que vai mudar, ou o nosso cotidiano, ou tantas pequenas perdas, né? E aí muitas pessoas ainda falam assim, nossa, mas só o fato de entender que é luto já dá já tira dos ombros, assim, não, um peso dos ombros. Eu acho que é muito interessante as pessoas entenderem que o luto, ele não é esse vale de sombras e tristeza. O luto é, como você falou, é essa fase de adaptação com a perda. E aí, muitas vezes, ele vem num momento muito forte da gente. E aí, esse mixed feelings, né? Esses sentimentos conflitantes em que você tá muito feliz. E aí, você também tem esse fundo de tristeza de por que que essa pessoa não tá aqui, com raiva do mundo, de por que que ela não tá aqui contigo. E aí, muitas vezes, se não é você que está passando isso, você vê uma pessoa próxima passando isso e você não entende, porque a gente está dentro de uma sociedade que não se fala sobre isso, que não se tem essa compreensão, né? Uhum. É, um dos momentos que eu fiquei muito confusa foi quando eu ganhei o meu visto de trabalho, o visto de artista nos Estados Unidos, e eu entrei assim num momento assim de tristeza profundo por 1 ou 2 meses. E eu demorei para entender que na verdade era porque eu estava chateada, que era um momento que era para eu celebrar com a minha mãe, e ela não estava lá. Então, em vez de eu ficar me punindo, eu demorei um tempo, assim, eu me puni bastante, um sentimento, assim, de até raiva, né? De, poxa, não dá para ficar feliz com essa conquista. E aí é no momento que a gente entende que, não, nossa, o luto não termina, né? E todo esse aprendizado, assim, ok, tudo bem passar por isso. E É, fica tão leve. sim, e por mais que a gente entenda, às vezes a gente demora um tempo para perceber que é isso, que a gente está passando um momento de luto, né, Ju? Que, Uhum, que sim, esse é o luto. Como tu falou na pandemia, a gente está passando tudo isso e as pessoas não estão percebendo, às vezes estão com raiva, estão deprimidas e é isso, a gente está passando fase, cada um tem o seu tempo, né, nessa questão do luto coletivo, né, sobre isso. Eu uhum. vou passar para uma próxima, Vamos lá, posso, Ju? vai lá. Uhum, Então, uma das coisas que me ajudou muito, muito, foi entender que a gente tem diferentes tipos de luto. Isso para mim foi uhum, assim sabe, uma ficha assim que caiu. E foi quando o meu primo Guilherme morreu. Ele tinha 21 anos, ele morreu no acidente de carro. E eu tinha 15 e a gente tinha ficado muito próximo porque ele tinha ido estudar fora e eu também. E a gente estava passando tudo isso, compartilhando muito. E aí, no final do ano, ele morre no acidente de carro com 21. E para mim, eu acredito que as pessoas percebem que é a primeira morte perto de você. Para mim, o Guilherme foi a primeira morte significativa que eu tive. E aí também me veio assim, cara, eu também posso morrer. Me veio isso também, quando você, né, perde uma pessoa, também vem muito isso da tua finitude, né? E aí eu pensei assim, nossa, mas eu não fiz nada que eu quero fazer na vida. Eu comecei a refletir sobre as minhas prioridades, sobre as coisas que eu tinha na vida.
E aí a morte dele me fez perceber como toda a minha família teve lutos diferentes dentro. Porque você perceber um acidente de carro, o luto que vai ter, a morte é tão trágica e tão de repente que você começa com sentimentos de negação muito forte. Não pode ter acontecido isso. Que é diferente, né, Ju? A gente estava conversando quando uma pessoa está doente, como foi o caso da tua mãe também, e que você começa a passar os processos de luto antes da pessoa morrer, porque você está se ajustando àquilo dali. E não quer dizer que vai terminar quando ela morrer, porque ali inicia um outro processo de perda. Mas é diferente de quando você morre uma criança, que é um ser tão inocente e que ninguém. Você tem um processo natural de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então eu me lembro que quando esse meu primo morreu, o meu vô, ele disse para mim, isso não é natural. Eu devia ter sido enterrado por ele. E eu tô enterrando o meu neto. E a minha tia e o meu tio também estavam desesperados em estar enterrando o filho. E é isso que a gente precisa entender, que os lutos são diferentes, que tem esse luto antecipatório, que tem esse luto depois, que tem esse luto que vai depender da idade que a pessoa morre, como que ela morre, quando que ela morre. E isso para mim me fez muito bem entender isso, sabe? Como que a gente reage. Isso eu acho que é ótimo para esse momento, né, de véspera de Dia das Mães e para pandemia também. Eu acho que respeitar as diferenças de luto também foi um dos grandes aprendizados da minha vida. E a gente sempre fala das nossas experiências, né? A Angie perdeu a mãe num acidente de carro, assim, foi muito de repente. A minha mãe ficou por 5 anos num tratamento de câncer. Por mais que fosse muito próximo da morte, a gente sempre acredita que não é assim, né? Que ela não vai morrer. Mas o meu processo de luto começou 7 dias antes da minha mãe morrer, quando o médico sentou comigo e falou, e assim, eu lembro de tudo, assim, todos os detalhes daquele momento, porque para mim aquele foi o momento. Sentou e falou assim, a sua mãe teve choque séptico, teve septicemia. E naquele momento, com 5 anos de tratamento de leucemia, a gente já sabe o que que acontece, quais são as consequências, e o que, né, tudo. E eu lembro de só ter olhado para ele e falado assim, chama minha família. E ele falou, se tu quiseres, sim. Ele foi até bem delicado, assim, mas... E lá, para mim, comecei a passar pelo processo ok, começou todo o meu processo, né? Então, até o jeito a minha sensação num funeral, eu sei que foi diferente de muitas pessoas, né? Das pessoas que só souberam da notícia naquele dia, ou de pessoas que perderam, né, pessoas de modos diferentes. Então, esse aprendizado, para mim, das diferenças de luto é muito importante. Até porque, quando eu estava, ainda era próximo ao Dia das Mães, eu tenho uma conhecida que é Instagrammer, e ela postou uma caixinha com uma rosa falando sobre a morte da avó dela e dizendo a morte não precisa ser escura, a gente não precisa sofrer. A minha avó tá bem, sabe? Mas ela postou com depoimento, não foi no sentido, eu acho, assim, sabe, de ajudar, mas foi do tipo de um pouco ensinar que as pessoas deveriam fazer do jeito do luto dela. E eu chamei ela na mensagem e falei assim, olha, acho muito bonito, sabe, o jeito que você lida com o seu luto, mas tem que entender que perder uma avó é diferente de repente, perder um filho e, de repente, de perder uma mãe nova, sabe, ou antes do tempo. Então, às vezes, eu falei para ela assim, então, às vezes, isso é gatilho, sabe, porque, para mim, o que eu parei para pensar? Nossa, eu tô muito errada, eu tô sofrendo, sabe, tem razão, eu deveria ser mais evoluída espiritualmente. E machuca isso. Então, entender que cada luto é diferente é muito importante. Muito importante. Pode ir com o teu. Tá. A teoria do luto, do Anel anel do do luto. luto. Eu adoro essa teoria. Vai lá. Eu imprimi, olha só. Ai, ficou lindo. Essa foi uma das grandes descobertas na minha terapia. E eu acho que, espero que ajude todo mundo que está passando por qualquer perda. E isso de novo, não é só a morte, né? E também não é só a morte da mãe. Qualquer perda. Então, enfim, acho que nesse momento é muito importante. Então, assim, esse anel do luto, quando a minha mãe faleceu,
Não sei se era porque fisicamente, tipo, eu era parecida com ela, ou se porque a gente era muito diferente, mas também era muito igual, assim, mas muito diferente. E teve muitas pessoas que me procuraram para se consolar. E foi um pouco difícil, assim, porque eu achava que eu deveria fazer isso, sabe? Que era meu papel, ajudar as pessoas a lidar com a perda dela, a morte dela. Mas demorei para entender quão difícil, por que que era tão difícil para mim. Então, minha terapeuta desenhou esse anel, que é assim: dentro são as pessoas que são imediatamente afetadas pela perda de alguém, ou pela perda de algo, né? Então, no caso, a morte de uma pessoa. Então, eu coloquei, quando eu desenhei, né? Eu, meus irmãos e meus avós. Porque, né, eles perderam os filhos, nós perdemos a mãe. E aí, depois, nesse segundo ciclo, são pessoas muito próximas que também tiveram, né? Então, geralmente família e família estendida, e vai crescendo. Depois, às vezes, amigos próximos, e aí os amigos. Cada pessoa é diferente, né? Mas, assim, amigos próximos, aí conhecidos, etc. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, porque ainda mais assim nesse momento que algumas pessoas, né? São vítimas, e aí é um conhecido teu e tu quer postar alguma coisa no Facebook e dar o depoimento, sempre pensar primeiro, tipo, nas pessoas que são imediatamente afetadas. Eu lembro quando eu perdi um amigo que trabalhou comigo no Diário Catarinense, no acidente da Chapecoense. Eu lembro que por causa desse anel eu ainda pensava muito a respeito das pessoas que realmente eram próximas. Aquele momento era o momento deles, né? Por mais que para mim fosse chocante e foi difícil, assim, eu sofri sabendo que ele morreu, entender esse ciclo. Então, assim, a pessoa pode se confortar dos círculos para dentro e ela pode quer dizer, calma, pode dar conforto, ao contrário. Dá conforto. Os círculos de fora dão conforto para os círculos de dentro. E os círculos de dentro podem desabafar com com o seu próprio círculo ou com os de fora. Isso é muito legal. E até a gente começa a entender o porquê que a gente estreita relacionamentos, por exemplo, eu e minha irmã e meus irmãos, naquele momento. Porque a gente sabe da dor. E assim, eu e meus avós, foi impressionante o quanto a gente se uniu mais ainda pelo fato de entender aquelas dores. Então, é isso. Ô, Ju, e a gente teve uma conversa sobre isso, assim, também, que respeitando que cada luto é diferente, a gente também tem que respeitar essa proximidade com quem morre, porque a gente percebe que tem uma cultura no Brasil que quanto mais tu grita, quanto mais tu chora, tu mais ama aquela pessoa, né? Que às vezes um funeral vira muita gente gritando e chorando sem respeitar a dor da família imediata. E eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, porque aquela família imediata está sofrendo muito e aquela família imediata está girando a cabeça para ver como é que vai viver sem aquela pessoa, que às vezes é o provedor, que às vezes é a base emocional de tudo. E não é desqualificar a dor dessas outras pessoas, que às vezes são os tios, que às vezes são irmãos, que às vezes são amigos. Mas essas pessoas entenderem que se você não tá bem, se às vezes está muito pesado, você tem que dar um passinho para trás, respirar fundo e voltar para aquele funeral, voltar para falar com a família imediata quando você estiver bem. Porque essa família imediata, ela precisa desse respeito, dessa atenção. Eu senti muito isso também quando a mãe morreu, que eu e meu irmão, a gente estava numa outra compreensão, a gente estava muito preocupada com a nossa avó. Fazia 4 meses tinha falecido meu avô. Então, ela tinha perdido o companheiro dela de décadas de vida. E 4 meses depois, ela tinha perdido a filha mais nova de 9, que ela nunca esperou que fosse morrer. E aí, assim, a gente estava muito preocupado, porque ela já era uma pessoa muito idosa. E aí a gente estava preocupado com ela e ela preocupada com a gente. E a gente tentando assim, ó, avó, o que for melhor para a senhora. E a gente, nessa compreensão, e a gente percebia que a família próxima não estava lidando bem com a perda do pai, com a perda da irmã, mas muitas vezes eu e meu irmão se olhava e dizia assim, gente, mas assim a gente não vai aguentar as pontas, sabe?
Então, eu acho que isso é muito importante das pessoas refletirem, assim, e respeitar, assim, dar o conforto mesmo para essa pessoa. Se você não tá bem para ir no funeral, você não vai, então, mas dá o conforto para essa família, né, Ju? Não desestabiliza mais. Uhum. Para mim, o anel foi importante para não me sentir culpada de quando eu me sentia mal, que eu não conseguia dar o apoio que eu achava que tinha que dar. Então, para mim foi muito importante. E também Sim. porque eu acabei, quando eu perdi uma professora, uma mentora, inclusive ela faleceu na nossa frente, porque eles desligaram as máquinas na nossa frente. Foi muito difícil, mas eu virei para minha amiga, nós duas estudantes delas e muito próximas dela, a gente frequentava a casa dela, e eu falei para ela, e eu desabafei com ela, ela virou para mim e falou: Ju, se tu tá sentindo isso, imagina eu. E aí eu olhei assim, nossa, mas nós dois, realmente a relação dela era outra, olha o que que eu tô fazendo. Então foi um aprendizado Uhum. muito legal, assim, para vários momentos. Para se É, permitir, né? vai lá, É, então, o meu próximo que eu quero compartilhar é O Luto Vai Além da Morte Biológica. ô Eu Angie, demorei um. a minha irmã tá perguntando quantos anos tu e o Dé tinham quando a tua mãe morreu. Eu tinha recém 23 e o Dé era um baby de 19. Um baby. Um baby, com cara de baby que ele tinha. Cara de mais baby ainda. Eu tava no último ano da faculdade e o Dé tinha recém começado a faculdade. O Dé tá corrigindo. Tá dizendo que é 20. Ai, tá bom, 20, André. Não sei essa conta, mas beleza. Eu quero trazer para essa compreensão que a morte que a morte faz. Opa, onde que eu tô? Que o luto vai além da morte biológica. Então, eu Uhum, demorei um tempão para entender isso. E para mim foi uhum, muito importante, sabe, Ju? Porque eu sempre pensei que para você passar um luto, você tinha que alguém tinha que ter morrido, e tinha que ter morrido alguém perto de ti e pronto, né? E aí, quando meus pais se divorciaram, meu mundo ruiu e eu tinha, sei lá, 14, alguma coisa assim. Para mim foi uma perda muito difícil, porque era toda aquela certeza e tudo aquilo que eu tinha. E eu, às vezes, me sentia mal, porque eu dizia, nossa, mas eles só se divorciaram. Mas aí que depois é que eu percebi que era esse processo de luto por aquela família que tinha acabado e que, por várias questões, né? E aí que eu uhum. percebi depois da morte do Guilherme e depois lendo sobre o luto e percebendo sobre isso que não, que o que a gente está passando, volta essa questão da pandemia, mesmo que alguém não tenha morrido na tua família, a gente está passando um luto coletivo, de uma preocupação que a gente sabe o que está acontecendo nos outros países e a gente sabe o que está vindo, né, tirando algumas pessoas que ainda estão em negação, mas a gente está dentro desse luto coletivo, então não precisa ninguém morrer. Você não precisa desqualificar o que você está sentindo. Você está sentindo um luto. E às vezes você sente um luto quando você perde o teu trabalho, quando você perde alguma coisa, um sonho. Essa pandemia é uma situação muito complexa porque todo mundo está sentindo esse luto de tantos planos que se tinha e Hum, de rapidamente ter que aprender a verdade. viver de outra forma. Você tem que trabalhar de Uhum, outra forma, você tem que conviver em família de outra forma, em sociedade de outra forma, ter contato social de outra forma. Então, realmente, você entra num tipo de luto, que é o luto coletivo, de uma situação em que todo mundo está passando e que você, como a morte, você não tem o poder de reverter. Você não pode dizer, ó, oh, gente, então vamos voltar e fazer agora e você está processando isso, que a vida que você conheceu antes não vai voltar. A gente vai passar um período ainda se adaptando e tentando entender essa pandemia, né, Ju? Então, para mim, foi muito uhum. importante. A Nanda Oliver tem um comentário aqui que eu acho bem legal. Ela falou: Me machucava muito ouvir. Eu sei pelo que você está passando. Eu sei que a pessoa quer te consolar, mas ela não sabe o que você está sentindo ou passando. Verdade. Isso é muito verdade. Inclusive com mortes, né? Que nem eu e a Ange, né, Ange? Nós duas. Por mais que eu entenda o teu sentimento, foi muito diferente. Então, aí a minha tia Maletinhas, é o Instagram dela, minha madrinha. Ouvir Deus quis assim, dá uma raiva, que Deus é esse. Esse é É, uma das coisas mais difíceis de ouvir, assim, era o tempo dela, era para ser assim, ou Deus quis. Poxa, porque aí a gente começa a questionar todas nossas, tudo que a gente acredita, né?
É muito dolorido. E aí vai porque eu falei na semana passada no vídeo que eu fiz no Instagram, assim, às vezes o melhor consolo é a presença, ponto, o silêncio. Porque comentários assim, na verdade, são piores do que, né, machucam, agridem muito. Eu acho que a pessoa pode dizer, eu não imagino, né? Eu não imagino o que você está passando, eu tento pensar o que você está pensando, mas eu acho que é muito legal quando você perde alguém, ouvir de outra pessoa chegar e dizer assim, o que que você está precisando? O que que você está precisando? Eu acho que isso é tão libertador, sabe? Porque às vezes as pessoas não sabem como agir. Para mim foi muito importante pessoas que chegaram para mim quando eu perdi a mãe, que para mim era um segundo luto, porque eu já não tinha o pai e a gente estava aí o André perdido. Era chegar uma pessoa e dizer assim: o que você está precisando? E depois de um tempo, essa pessoa chegar e dizer para mim: o que você está precisando? Porque aí volta nessa questão de a gente achar que a coisa termina, que às vezes você morre uma pessoa e todo mundo nas primeiras semanas, no primeiro mês, todo mundo tá ali para ti. E no segundo mês, e no terceiro, e no sexto mês, no primeiro ano, ninguém mais pergunta se tu tá precisando de alguma coisa. Então, eu dou esse conselho, assim, se você tem uma pessoa que perdeu alguém, chega para ela e diz assim, ó, eu sinto muito pelo que você perdeu, o que você tá precisando de mim? Porque é muito diferente o luto de cada um, né? E sempre que eu tenho alguém que perde uma pessoa muito querida, eu sempre digo assim, o que você precisar de mim, né? Você tá precisando agora de mim, mas o que você precisar de mim para qualquer coisa, mesmo que seja dinheiro, me fala. Porque a gente, naquela época, teve pessoas pontuais que disseram assim, vocês estão precisando de dinheiro e a gente estava numa situação que às vezes o luto vai muito mais que emocional. O que vocês estão precisando? É bom saber que você tem pessoas para contar, né? Por diversas situações que vêm, né? Tem outro comentário aqui da Ju, que eu não sei se é a Ju de Oliveira que eu conheço, mas eu imagino que seja. Ela perdeu o pai já faz bastante tempo e olha como o comentário marca para sempre, né? Ela botou um comentário aqui. A mãe dela ouviu: melhor perder para Deus do que para outra. Tipo, comentários assim que, sabe, completamente desnecessários. Então, a melhor coisa no momento de luto é perguntar, realmente, é perguntar o que precisa e dar chocolate. Essa é a minha teoria. Dá chocolate, dá, sabe, comida, alimenta a pessoa. Tá, vamos lá então. Vai, Sou eu ou é o tu? teu. É o teu. Tá. Que Enquanto é eu falo, rápido. antes, se tu quiser absorver outros comentários para falar depois, tem vários aqui bem legais. Tá. Eu acho assim, para mim, um dos grandes aprendizados é entender que a raiva, o momento, o estágio raiva é muito importante. Não pode pular. Não pode pular a etapa. Eu acho que esse é o maior aprendizado do luto. Não pode pular. A gente, principalmente como mulher, e eu acho que a raiva é um sentimento que as pessoas desprezam muito. E eu sou muito. Hoje eu sou a bandeira do sinta raiva, quebre o copo, põe para fora. E eu aprendi muito recentemente uma expressão chamada ultrapassagem espiritual. Acho que se traduz assim. Spiritual bypass, que é aquelas pessoas que adotam uma espiritualidade ou uma religião e agem como aquela religião, aquela espiritualidade ou aquela filosofia quer que você haja, mas não passa pelas etapas para se sentir, por exemplo, zen, ou para, sabe, que adotam a personalidade zen, vamos dizer assim, Uhum. mas por dentro não processaram muitas coisas. Então, eu aprendi muito que não adianta, né, ter toda essa, vamos dizer, evolução espiritual, entre aspas, e não ter realmente passado cada etapa. Então, para mim, a raiva, ele é o momento que a dor é tanta em momentos de perda que ela se torna física. E eu acho que a raiva é uma válvula de escape, é o corpo deixando você extravasar aquela dor. É uma oportunidade linda, maravilhosa, sabe? Muito bonita. Eu acho assim uma das coisas mais bonitas sabe, de extravasar. Claro, né? Sempre Sim, sim. com limites. Raiva com limites, mas é muito importante. A Andressa, que é uma amiga minha, a Luna, maravilhosa, ela sempre dizia: amiga, como que tu tá extravasando a raiva? Pega o travesseiro, coloca a cara e grita. Ganhei também um bonequinho voodoo do meu amigo, do meu primo, Gustavo,
que, na verdade, não é voodoo, até eu tô falando errado, porque existe a expressão correta, Sim. mas ele chama Damn Doll, que é para tu pegar pelas pernas, bater e falar damn it, damn it. E ano passado eu tava com tanta raiva dentro de mim, porque eu tava lidando com muitas transformações, que eu cheguei a rasgar o boneco. Mas eu guardo o boneco como momento que eu consegui extravasar e tirar para para não adoecer por aquilo. Então, sintam raiva. Raiva é linda, adoro. E eu acho que é muito legal que tu traz, Ju, porque a gente é criado assim, ainda mais mulheres, né? A gente não pode ter raiva porque senão vira louca, né? E aí, ter raiva também, qualquer pessoa é feio. Mas depende, como você falou, para onde você vai direcionar essa raiva, porque raiva é um sentimento que a gente tem. E como é que você vai superar esse sentimento, né? O que está te causando? A Cris tá aí, que é uma figura materna, que a minha terapeuta, antes da minha mãe morrer, sempre falava: a mãe é única, tua mãe, quando a tua mãe morrer, ela vai morrer. Vai vir várias figuras maternas que vão te dar esse link, mas não se iluda que você vai substituir a tua mãe. E a Cris, conheci ela muito pouco depois que a minha mãe morreu, e ela é essa figura materna maravilhosa, que é aquela pessoa que lembra de mim para mandar um cartão de Natal e de Ano Novo, e ela foi professora há muito tempo do infantil, e aí ela é essa avó pro Francisco, que ela falou para mim, ele vai entrar numa fase em que ele vai ficar com muita raiva, ele não vai saber lidar com essa raiva, então ele vai bater. E tá tudo bem ele bater, mas ensina para ele aonde que ele pode bater. Então a gente tem um almofadão, e ela disse assim, esse almofadão é ótimo. Ensina ele a bater, sabe? Então quando ele Adorei. começa assim, eu digo, filho, tu tá com raiva, vamos lá. E aí o Beto deu o nome, que é o ninja almofada. Então ele vai lá e luta com a almofada. Porque tá dentro dele. E aí, se tu suprime aquilo, ele vai ficar essa criança, como tu falou, a gente vai ficar com essa raiva que a raiva a gente não tem como guardar por dentro da gente. Ela vai estourar. E uma coisa que eu acho muito legal de perceber é que quando você tá com muita raiva dentro de você, você vai procurar uma briga. Porque você quer legitimar você descontar em alguma pessoa. Então, quando vem essa raiva do luto, a gente tem que achar uma maneira, vai fazer uma luta marcial, sabe? Vai correr, a gente precisa gastar essa energia da raiva, né? Direcionar a raiva. A Ana e a Tita estão perguntando, estão dizendo que querem uma boneca dessa de Emmett Doll. Tem um que é da forma do Trump, que eu acho melhor ainda. Enfim, vamos lá. O próximo ponto é tua, Ju. É eu? Então, eu vou trazer uma coisa que me ajudou muito no meu luto, foi entender que a morte faz parte da vida. Foi entender que a gente tem um tabu enorme, principalmente na sociedade brasileira, que a gente não quer falar da morte, a gente ignora a morte. E aí, a falar da morte, se preparar para a morte, vira um tabu. É como se fosse assim, dar má sorte, né? E aí, a minha avó chilena, ela sempre falou pra gente, assim, ela disse, a morte é a única certeza da vida, né? La muerte é a única certeza da vida. E para mim isso foi muito importante entender, porque todo mundo sabe que vai morrer. Só que a gente não se prepara para a morte, a gente não entende que é uma etapa natural da vida e tá ali. Então, a minha mãe era uma pessoa que falava muito que quando ela morresse, ela queria que fosse feito assim, assado, e a gente achava muito bom isso. Desse preparo para a gente foi bom. E também para mim foi muito interessante perceber que a morte, ela nos machuca muito porque essa perda, né? Essa perda que a gente tem dessa pessoa, que nos faz muita falta. E eu tenho um lenço aqui, porque eu tô com um rímel que não é a prova d'água, então eu tô preparada para as emoções. Mas me fez muito bem, eu acho que meu irmão também tem esse entendimento que a gente começou a entender que a pessoa tem aquela trajetória dela, que a gente não pode se sentir roubado pela morte de alguém, porque aquela pessoa fez a trajetória dela. Então, a nossa mãe teve um acidente muito sério 3 anos antes de ela morrer, de acidente de carro, que ela estava indo no funeral de um tio dela, e aí o carro, passou um animal, o carro capotou, ela estava com os primos dela indo, e foi horrível o acidente, e ela sobreviveu. E aí ela nos contou depois que quando o carro estava de cabeça para baixo e o cinto de segurança estava sufocando ela, uma dor muito grande, ela percebeu que ela ia morrer. E aí ela disse assim, eu vou chorar, tá? Presta atenção. Ela disse assim, Deus, não me leva ainda,
porque eu tenho muito para ensinar para os meus filhos. Eles não estão preparados para ficar sozinhos. Ai, meu Deus. Eu aguentei até bem, né, Ju? Quase parei sem chorar. E aí ela disse assim, eu tenho muita coisa para ensinar para eles, eu não quero deixar eles sozinhos. E aí, depois que a minha mãe ficou melhor, a gente sempre cobrava dela isso. Quando ela começava a complicar a vida dela, a gente dizia, mãe, tu teve uma segunda chance. O que que você quer fazer da tua vida? O que que você tem para nos ensinar? Então, mesmo que a morte da mãe tenha sido trágica, inesperada, de uma hora para outra um acidente, esse primeiro acidente dela nos fez perceber quanto era importante a gente perceber a morte, reconhecer a morte. E para mim, eu levei assim para minha vida que todo dia é uma segunda chance. Então, todo dia é uma segunda chance para você falar para as pessoas que você ama o que que você sente. Toda vida, todo dia é uma segunda chance na tua vida para você fazer diferente. E para que quando aquela pessoa morra, você não sinta que foi roubado pela vida. Porque aquela pessoa estava lá e você decidiu não fazer aquilo. Que é uma decisão, tem que ser uma decisão consciente. Às vezes você não quer realmente, então não se sinta com aquela culpa, sabe? Eu acho que quando a gente reconhece que a morte faz parte da vida, a gente não se sente roubado e a gente não se sente com culpa. Tipo, meu pai estava numa briga enorme com minha mãe, negócio de divórcio posterior, e ele ficou com uma culpa enorme, porque ele achou que algum dia eles iam ficar bem, que eles iam fazer as pazes. E ela morreu e roubou isso dele. E essa culpa levou ele para uma depressão muito séria. E quando a minha mãe morreu, eu e meu irmão, todo mundo dizia, nossa, ela morreu com 46, que é alguns anos, né? Daqui a pouco eu chego nisso e ela era muito jovem, tinha muita coisa pela vida. E a minha avó estava arrasada, porque ela dizia, minha filha mais nova. E eu e meu irmão, a gente disse assim, tá, mas a mãe viveu tanta coisa na vida dela. Ela passou por tanta coisa que a gente precisa imaginar que ela está num lugar melhor. E a gente está numa sociedade católica, cristã, que às vezes a gente se atém tanto à materialidade, que eu estava falando com uma tia minha sobre isso lá no Chile, que a gente esquece que dentro dessa ideologia a gente pensa que aqui é o vale das sombras e das lágrimas, que tem uma coisa melhor. Então, eu sempre penso, fica o egoísmo da gente, que a gente quer que essa pessoa continue, mas a gente tem que respeitar que ela finalizou a jornada dela e tem que honrar essa jornada e ficar na saudade, mas não com esse sentimento que está sendo roubado por alguma coisa, sabe? Antes, deixa eu compartilhar o que eu sinto, assim, acho muito lindo e é por isso que eu sempre falo contigo quando eu me sinto, assim, triste, mas eu vou dizer que eu ainda não cheguei lá. Eu ainda tenho raiva que roubaram minha mãe. E tudo bem. Tudo bem, eu também, várias vezes. Eu digo, por que que não tá aqui? Voltando à raiva, eu tem várias vezes. Mas quando ela morreu, que eu disse, pô, mãe, por que que tu me deixou aqui? Tipo, tem várias coisas que eu tive que assumir, sabe? Dela. E eu disse, pô, mãe. Mas eu acho que é esse mix, esses sentimentos conflitantes, sabe, Ju? Sei. E sempre respeitar, né, o que a gente sente. Tipo, eu aqui com raiva, que roubaram minha mãe. Eu acho que até vai para o próximo ponto, que eu acho que é uma das etapas que são mais, que as pessoas mais esquecem. E eu acho uma das etapas como, assim, escritora, vamos dizer, quando eu estou criando, enfim, escrevendo contos ou histórias, eu acho o estágio mais engraçado de se escrever sobre. E demorei para entender por que é importante, que é a fase da barganha. Eu acho que a barganha é aquele momento, aquela fase que a gente começa a pensar e ser, né? E às vezes o e se é muito real e concreto. E se eu tivesse tido mais, ido visitar ela naquele dia e dito isso, tem coisas muito concretas. Mas muitas vezes são pensamentos idiotas. Se eu atravessar a rua e o sinal estiver aberto, eu vou chegar em casa e ela vai estar viva. Tipo, tem umas conexões que... claro, eu dei um exemplo bem abobado, mas assim... eu vou dar 2 exemplos. Um é do filme Helena, vou tentar ser bem breve, que é da Petra, e é um filme que eu acho muito lindo, fala sobre o suicídio da irmã dela. E ela dizia que sempre que ela subia a escada da casa dos pais dela, ela achava que se ela subisse diferente, ela ia chegar no quarto e a irmã dela ia estar viva. E ela nunca compartilhou isso até o dia que ela resolveu compartilhar, achando que era a coisa mais boba do mundo. Se eu não me engano, a história foi assim.
para ela descobrir que parece que foi no quarto que ela ouviu que a irmã dela tinha cometido suicídio. Se eu não me engano, a história foi Uhum. isso. E no momento que tu vocaliza essas loucuras, eu acho que a gente começa a entender o porquê. E é muito importante. Por isso que eu acho a barganha tão importante. Eu Uhum. tinha eu tinha uma sensação muito ruim de que a culpa que a minha mãe tinha morrido tinha sido, de certa maneira, minha. Uhum. Porque eu sempre gostei de estudar religiões diferentes. A minha avó e minha bisavó japonesas, elas eram da Seisho no Ie, que fala muito sobre imposição de mãos. E eu Uhum. estudava muito e acreditava muito em posição de mãos, assim, na troca de energia. E todo dia eu fazia massagem na sola do pé, que diz que é uma porta de entrada, com a minha mão, que é a saída, e ficava meditando para que ela melhorasse. E eu achava que se eu tivesse estudado mais, que Uhum. ela não ia ter morrido. E besteira, mas eu nunca falei isso pra ninguém porque eu achava a coisa mais idiota do mundo. E as pessoas vão olhar pra ti e falar, "Ah, que idiota, sabe? Mas é Uhum. muito importante vocalizar e ser ouvida. Então, quando vocês ouvirem alguém falar uma coisa dessa, pergunte por quê. E eu estava numa viagem de trem, conheci um fotógrafo aleatório, a gente passou a viagem inteira conversando e contei para ele, porque era uma pessoa qualquer, então ele não, se ele me julgasse, o que que tem? E ele olhou para mim e falou assim: "Então você achava que você era capaz de curar câncer?" Aí eu caí na realidade, sabe? Então, foi assim um tapa na minha cara e foi a primeira vez que eu parei de me sentir culpada de verdade. Eu me sentia culpada de verdade, eu não tô brincando. E eu sei que Sim, mas muitas pessoas que passam pelo luto têm essas culpas que não fazem sentido. e a gente, tipo, a mãe saiu para viajar né, e foi morta dolosamente por esse cara no trânsito, né, na rodovia. E por muito tempo eu fiquei assim, e se eu tivesse pedido para ela ficar em casa comigo, sabe? E eu te contei, né, Ju, tipo, amanhã antes de sair, a Samantha, não sei se a Samantha tá aí ainda, que foi minha orientadora na faculdade, eu estava escrevendo a minha tese, a Samantha tinha saído, tipo, da outra orientadora, eu estava bem nervosa com essa mudança e estava escrevendo minha tese. Meu irmão estava contigo na festa do Pinhão, né? E eu estava sozinha em casa, a mãe estava saindo no feriado e a mãe falou tchau, a gente se despediu, conversou e ela saiu e eu continuei, de repente ela voltou e ela disse, eu não quero te deixar sozinha, vamos comigo. E eu fiquei pensando um monte, sabe? Se eu tivesse ido com a mãe, essa dor, eu tinha morrido com ela. Mas essa dor eu não tava sentindo. E aí eu sempre, depois voltava, cara, mas eu ia deixar meu irmão sozinho. Com 2 mortes nas costas, sozinho, sabe? Então é muito importante a gente passar pela fase da barganha, entender que a gente tá barganhando, em tentar mudar isso. E bota essa culpa nas nossas costas, porque a gente quer esse poder de mudar essa realidade, de não perder essa pessoa, né? Mas eu acho que é muito importante que chegou um momento, assim, que depois de muito tempo, eu e o André tava conversando e muita gente dizia assim, nossa, mas se a mãe de vocês tivesse vida, se vocês tivessem poder de mudar e trazer ela. Eu não sei se foi o André, ele vai me corrigir, né? Mas Na verdade, a ele gente falou que tu tem, tinha razão. Ele falou depois que tu tinha razão. a gente tem memórias diferentes e é normal. É, eu percebi o momento que as pessoas diziam assim, mas se tu pudesse ter o poder de trazer a tua mãe pra cá, tá viva contigo. E eu sempre digo assim, não, porque eu não sei. É aquele negócio da viagem no futuro e no presente. Tu não sabe o que você muda nesse tijolo, o que vai mudar na tua vida, sabe? Então, para mim, me trouxe esse sentimento de conforto de pensar que a morte da minha mãe, ela foi um propulsor em várias coisas que aconteceram na minha vida e que se ela tivesse viva, talvez muita coisa que eu amo, muita gente que eu amo na minha vida, eu não teria nem conhecido, sabe? Então, me ajudou na barganha. O Dé vai fazer a Quase. gente chorar agora. Não, Ele não, disse. não mesmo. A gente tem que passar pro próximo, Lu. Ô, Ju, Não, mas a gente tem que enfrentar os sentimentos. Ju, tem 10 minutos aqui, vai fechar, eu tô cuidando do tempo, porque senão vai ficar 2 horas conversando. Eu só tenho mais um, e tu? Mais um, e a gente tem 10 minutos, vamos lá. Tá bom. O meu bem é rapidinho. O outro ponto, o último ponto que eu gostaria de trazer dos 5 é que o luto é diferente para cada um. E isso traz Aham. muito do que a gente falou até agora. Porque quando meu primo morreu, eu percebi isso. E a mãe foi uma pessoa que falou, e ela falou de um livro, que tem um filme, assim, de um irmão que morre, o irmão mais velho. Eu me esqueci do nome do livro agora.
E aí, esse irmão mais novo que fica, ele recebe um peso muito grande de substituir esse papel. E aí eu percebi que a minha tia não estava passando o mesmo luto que meu tio, e às vezes ela cobrava isso dele, né? Tipo, uma morte, ela gera vários lutos diferentes, e às vezes as pessoas cobram. Tipo, acontece às vezes quebra de um casamento ou de uma família, porque o teu irmão não tá sentindo a mesma coisa que você, e você acha que ele não tá sentindo a morte da tua mãe, ou se não, o filho morre e aquela esposa tá cobrando o marido, ou o marido cobrando a esposa que não tá sentindo da maneira que tem que sentir. E eu acho que é muito importante a gente perceber que cada pessoa, ela sente o luto da melhor maneira que ela pode sentir. E às vezes, naquele momento, ela não pode sentir tudo, porque depende muito em que papel você tá. Às vezes você é aquela pessoa que vai estar tá segurando a família, e que se tu sentir o luto de uma vez só, você sente que vai ruir tudo. Às vezes a pessoa precisa de um tempo até sentir, assim, eu e meu irmão, eu sentia muito que a gente estava sozinho, a gente tinha que dar conta daquilo, e a gente sentiu que a gente tinha um sentimento sobrevivente. O André botou bem isso assim para mim um tempo atrás, o Nene. A gente tinha aquele sentimento sobrevivente que a gente tinha que dar conta. Então eu me lembro que tinha momentos, principalmente gatilhos de datas, que a gente se permitia chorar e sentia o luto, porque a gente sentia que se a gente desmoronasse, a gente não ia dar conta de tudo, sabe? E eu acho que a gente tem que ter essa generosidade com as pessoas na nossa volta, de perceber que às vezes uma pessoa está sofrendo muito, mas ela não sabe nem que ela pode se permitir sofrer. E que o luto é diferente para cada pessoa. A gente tem que respeitar isso e se comunicar, sabe? Se conversar, assim. Um dos aprendizados para mim foi, como eu sou irmã do meia, olhar para minha irmã mais nova e meu irmão mais velho. E a dor do meu irmão era uma dor de alguém que conheceu a minha mãe 2 anos mais do que a gente. Então, ele conviveu mais, ele teve mais tempo de vida com a minha mãe. E a dor da minha irmã é uma dor que teve alguém que teve a vida, vai ter uma vida maior como sem mãe, ou teve uma vida menor como com mãe. Então, mesmo dentro de um sistema, né, de irmãos, a gente sofre muito diferente. Assim, eu parei para perceber como que a dor do meu irmão era pesada, da minha irmã era pesada de maneiras muito, muito diferentes. Tem um comentário aqui, Angie, da Nanda Oliver. Minha mãe morreu há 3 anos. Descobrimos o câncer e ela morreu 4 meses depois. Eu sempre penso que se eu tivesse convencido ela de ir ao médico, algumas vezes que ela passou mal, ela ainda estaria aqui. Eu espero, Nanda, que essa live ajude um pouco a gente a lidar com isso tudo. Eu acho que essa sensação que a gente tem, né, de tipo, que a gente quer ter de controle de coisas que são muito maiores do que a gente, né? Eu acho que isso faz parte do luto e é sempre difícil se desvencilhar da culpa, né? Muitas vezes. E às vezes é melhor a gente sofre masoquista de sentir que a gente tem esse poder do que abrir mão e enfrentar que a gente não tem controle, que aconteceu e que a gente não tem como prever a morte, evitar a morte de outra pessoa que a gente gosta, né? Porque você estava falando muito, Ju, eu sinto, assim, quando a mãe morreu, o luto do meu irmão era diferente do meu, como você falou, né? Era o meu irmão mais novo, e aí a gente conversava muito e foi muito importante para mim porque eu sentia que o Dé queria que eu assumisse essa posição de mãe. E para mim foi muito bom que eu já tinha feito terapia antes e perceber, e eu dizia, Dé, eu entendo que você quer que eu assuma isso, mas eu não posso, eu não sou e eu não quero, e é muito importante a gente enterrar, é muito importante tu encarar que a gente está enterrando a nossa mãe, porque eu preciso de um parceiro, eu preciso de você como irmão. Eu nunca tive um filho, nem vou dar conta de um filho adolescente, eu não posso sentir hierarquicamente superior nesse momento, eu preciso de você do meu lado. E eu acho, quase. E eu acho que é muito importante. Eu sou bem chorona, mas é que se eu chorar, eu tô com esse rímel. Eu fui na loja com o Francisco e aí ele tava assim, eu peguei o rímel, eu comprei sem a prova d'água. Então, eu tô calada. E a gente tem 4 minutos. Ju, terminando, é só que eu senti assim que foi muito importante pra gente. Então é muito importante você ter esse companheirismo dentro da família. Ju, tu tem que falar o último. A minha irmã tá dizendo, acabando essa live, vamos tudo lavar roupa suja. Último ponto, 3 minutos. Faça uma live de vocês, então.
dos Esse irmãos. livro descobri há muito pouco tempo, chama Encontrando Sentido. E é uma pessoa que, inclusive, estudou com a pesquisadora que criou essa teoria dos 5 estágios, né? E ele é uma pessoa que é especialista em luto, até o dia que ele perdeu um filho de 21 anos. E aí ele disse que foi muito difícil para ele superar, né, obviamente, mas que ele escreveu esse livro e eu acho que isso tem mudado muito como eu vejo o luto. Por quê? A teoria dele, primeiro, a teoria dos 5 estágios foram feitas baseados em pacientes terminais, não nas pessoas que sobrevivem. Então, primeiro, eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a gente bastante a entender. E aí ele fala, existe um 6º estágio do luto, que é o encontrar sentido na vida de novo. E eu acho que isso para mim foi muito poderoso, porque não basta a gente aceitar que a morte aconteceu, ou que a perda, ou que o divórcio, ou que o emprego que a gente deixou, né? Mas é encontrar um novo sentido. Então, ele fala uma coisa muito bonita. Eu peguei alguns trechos, mas não vai dar para ler tudo. Cura não significa que a perda não aconteceu. Significa apenas que a dor não nos controla mais. Isso eu achei muito bonito. Não significa que a sua dor vai... Tipo, o processo de luto não significa que a sua dor vai diminuir com o tempo. Significa apenas que você vai aprender a ser maior que ela. Eu acho isso também muito lindo. E, por último, ele fala, que eu acho que é o mais difícil, que é a gente deixar o amor fluir da mesma maneira que fluía antes. Eu acho que a parte mais difícil do luto, porque a gente começa a botar barreiras para não sofrer de novo. E ele fala assim, o amor e a dor vêm como um pacote. Se você ama, um dia você vai conhecer a tristeza. E tudo bem. E eu acho que isso, para mim, principalmente para mim, tem sido um grande aprendizado, né? Porque, principalmente depois da morte da minha mãe, eu passei por uma separação e desde então tive vários namorados. Tive um pouco de dificuldade. Esse livro que tu me indicou, que é Filhas Sem Mãe, Motherless Daughter, ele é um livro muito bom. E ele também tem um trecho que eu queria falar, que ele fala assim, que a gente se adapta à dor, a gente não supera a perda, a gente se adapta a essa dor, né? Que não é o sofrimento. E para isso é muito importante a gente ter um entendimento maduro da morte, a gente ter uma linguagem e encorajamento de falar sobre nossos sentimentos, de a gente ter uma compreensão que a intensidade da dor não vai ser para sempre e a habilidade de transformar a dependência emocional que a gente tinha desse pai que morreu ou dessa pessoa importante que morreu de volta pra gente antes da gente criar um vínculo com outras pessoas. E essas capacidades é que elas transformam essa dor. Eu achei muito legal pra gente finalizar. A gente deve ter 30 segundos, então agradecer todo mundo que tá aqui. Amanhã às 4 da tarde, 4? 4 da tarde no Instagram da Anja, a gente está de volta para falar sobre o livro Motherless Daughters. Vamos deixar os links, vamos ler todos os comentários e responder todos vocês. Desculpa quem que a gente não conseguiu. O que mais, Angie? Termina aí. Não, a gente só quer agradecer e amanhã a gente quer dar esse conforto pro Dia das Mães e focar mais nessa perda da mãe. E entender também essa perda de uma pessoa tão importante pra gente, né? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui e a gente acha que, né, a gente conseguiu fazer isso, né, Ju, de compartilhar, que seja mais leve pra você. Não caiu a live, não teve problema técnico. Olha, muito orgulhosa da gente. Muito bem, Ju, muito bem. A luz tá ótima, a gente conseguiu. Obrigada por fazer isso. Beijo, gente. Eu te agradeço muito. Beijo.